Olá, hoje vamos falar sobre o autor Fernando Pessoa. Vou começar falando sobre a escola literária dele. Ele participava da escola literária do modernismo. Agora eu vou dar uma explicada sobre a escola literária modernista. Chama-se modernismo, ou movimento modernista, o conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que permaneceram nas artes e o design da primeira metade do século XX. Apesar de ser impossível encontrar pontos de convergência entre os vários movimentos, eles em geral se diferenciam e até mesmo se antagonizam. Eu vou explicar agora sobre o Fernando Pessoa no modernismo. Fernando Pessoa pode ser classificado como modernista, já que foi um dos autores que introduziu o movimento em Portugal. Vou continuar falando sobre o modernismo. O movimento modernista baseou-se na ideia de que as formas tradicionais das artes plásticas, literatura, design, organização social e da vida cotidiana tornaram-se ultrapassadas e que se fazia fundamental deixá-las de lado e criar no lugar uma nova cultura. Em essência, o movimento moderno argumentava que as realidades do século XX eram permanentes e eminentes, e que as pessoas deveriam se adaptar às suas visões de mundo, a fim de aceitar o que era novo e o que também era bom e belo. Então, a palavra moderno também é utilizada em contraponto ao que é ultrapassado. Nesse sentido, ela é o sinônimo de contemporâneo, embora do ponto de vista histórico-cultural. Moderno é contemporâneo, abrange contextos bastante diversos. Um dos poetas mais importantes da literatura portuguesa foi Fernando Pessoa. Ele também escrevia em inglês, já que ele morou na África do Sul. Inclusive, em vida, ele teve uma obra publicada em português, que se chama Memórias. O conhecimento em línguas fez com que ele trabalhasse no serviço de tradução. Agora a gente vai ver umas imagens de Fernando Pessoa. Agora iremos falar de Fernando Pessoa e sua biografia. Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho de 1888. Filho de Joaquim e Maria Magdalena, natural de Açores. Ficou órfão de pai aos 5 anos de idade. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo, tendo assim várias personalidades em que criou. Cada um tem sua biografia e traços diferentes de personalidade. Com apenas 5 anos, Fernando Pessoa ficou órfão de pai, que foi morto pela tuberculose. Deixou a família em estado de pobreza. Nessa fase, a família decide leiloar as mobílias e passam a viver numa casa mais simples. No mesmo ano, nasceu seu irmão Jorge, que veio a falecer no meio de um ano. Em 1894, com apenas 6 anos, Fernando Pessoa cria seu primeiro heterônimo, denominado Chevalier de Paris. Em 1921, Pessoa funda a editora Olisipo, onde publica poemas em inglês. Em 1922, funda a revista Atena, ao lado de Rui Vaz, em 1926. Trabalha como editor da revista de Comércio e Contabilidade. No mesmo ano, passa a colaborar com a revista Presença. Agora vamos falar sobre os heterônimos de Fernando Pessoa. Para vocês não ficar confuso, heterônimo é um autor fictício criado por outro autor que tem personalidade, tem uma história por trás. E o Fernando Pessoa, que é um autor que criou os heterônimos, é chamado de ortônimo, que são os criadores de heterônimos. Agora eu vou explicar a história onde se passam algumas obras e sobre os heterônimos. A questão da heteronomia resulta de características pessoais referentes à personalidade de Fernando Pessoa, o desdobramento do eu, a multiplicação de identidades e a sinceridade do fingimento, uma condição que patenteou sua criação literária e que deu origem ao poema que segue a autopsicografia. Então, heteronomia é um autor fictício que tem personalidades de quem a criou. Agora vamos falar sobre alguns heterônimos de Fernando Pessoa e vou começar falando sobre Alberto Caeiro. Alberto é uma poesia aparentemente simples, então Alberto Caeiro fazia bastante poesia simples
e focava na filosofia, mas a filosofia era ocultada do poema dele, ocultada. Mas que na verdade esconde uma imensa complexidade filosófica, a qual aborda a questão da concepção do mundo e da tendência do homem em transformar aquilo que vê em símbolos, sendo incapaz de compreender o seu verdadeiro significado. Alberto Queiro foi um dos heterônimos que tem uma história, uma personalidade, e uma das personagens de Fernando Pessoa. Vou falar agora um poema dele chamado A Criança, um pedaço. Sabe que existir existe e não se explica. Sabe que não há razão nenhuma para existir. Sabe que ser é estar em um ponto. Só não sabe o que o pensamento não é um ponto qualquer. Esse foi um dos poemas dele. Agora eu vou falar sobre o outro heterônimo, Ricardo Reis. Ricardo Reis era um médico, é o heterônimo clássico de Fernando Pessoa, pois observa-se em toda a sua obra a influência dos clássicos gregos e latinos, baseada na ideologia do carpe diem, diante da brevidade da vida e da necessidade de aproveitar o momento. Agora eu vou dizer um poema sobre Ricardo Reis. Chama-se Anjos ou Deuses. Anjos ou deuses, sempre nós tivemos a visão perturbada de que acima de nós e compreendidos nos agem outras presenças. Como acima dos gados que há nos campos, o nosso esforço, que eles não compreendem, os coage e obriga, e eles não os percebem, nossa vontade ou nosso pensamento. São as mãos pelas quais os outros nos guiam para onde eles querem e não nos desejam. Esse foi o heterônimo Ricardo Reis e um dos seus principais poemas. E agora vamos dizer sobre os Álvaro de Campos. Heterônimo futurista de Fernando Pessoa. Também é conhecido pela expressão de uma angústia intensa que sucedeu o seu entusiasmo com a conquista da modernidade. Na fase amargurada, o poeta escreveu longos poemas em que revela um grande desencanto existencial, como podemos observar em Tabacaria, que é um poema escrito por ele, um dos poemas mais famosos de Álvaro. Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo, janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. Daí para o ministério de uma rua cruzada, constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o ministério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte, a por umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Então, esse foi todos os heterônimos de Fernando Pessoa. Não explicando muito bem, mas só para vocês terem uma certa noção de que são heterônimos, que são personalidades de um autor que ele divide, faz uma história de cada um. Os próprios heterônimos têm poemas escritos por eles, mas na verdade é o Fernando Pessoa que escreve, de seus heterônimos. Mas foi isso aí, espero que vocês tenham gostado. Agora iremos falar de suas principais obras. Autopsicografia. Autopsicografia é uma das poesias mais conhecidas de Fernando Pessoa, um dos maiores poetas da língua portuguesa. O poema é composto por 3 estrofes com 4 versos que apresentam rima cruzada, sendo o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. E aqui uma parte. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. O poema em linha reta é mais um de seus poemas e obras importantes. O poema é uma crítica às relações sociais que Campos parece observar de fora, e sua incapacidade de operar pelas regras de etiqueta e conduta vigentes. O sujeito lírico aponta falsidade e hipocrisia nessas relações. Aqui temos um trecho de sua obra, Poema em Linha Reta. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho. Nunca foi senão príncipe, todos eles príncipe na vida.